pessoal do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 92. Hoje a gente vai estar abordando aí sobre vocabulário. Então, os objetivos dessa aula são relembrar aí o que é o vocabulário, analisar a importância de ter um amplo vocabulário, realizar pesquisa no dicionário acerca aí de algumas palavras específicas e ler uma crônica fazendo a interpretação dela. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta, a borracha e o caderno. O dicionário, vocês podem estar consultando o dicionário online, tá? Ou se vocês tiverem o dicionário físico, pode ser ele também. Galerinha, então o vocabulário. O que é o vocabulário? Com certeza vocês já ouviram falar bastante sobre esse termo em sala de aula. A gente já abordou essa temática também nos trimestres anteriores. Então, o vocabulário ele é o conjunto de palavras dentro da língua de uma pessoa, tá? Então, na língua portuguesa temos tais palavras. Todas essas palavras, elas formam o vocabulário da língua portuguesa, tá? Então, o vocabulário, geralmente, ele vai se desenvolvendo com a idade. É claro que uma criança pequena que está aprendendo a falar agora, ou até uma criança que já tem aí domínio da linguagem, ainda não tem um vocabulário tão amplo quanto um adulto, que já passou por várias experiências e automaticamente adquiriu novas palavras, novos conceitos. Essas palavras, elas têm que fazer sentido pra gente, não adianta eu saber pronunciar, né? Saber pronunciar palavras, conhecer palavras, se eu não sei o significado delas, elas têm que ter uma utilidade na minha vida, tá? Eu não falo palavras aleatoriamente apenas para ficar bonito na frase, mas eu nem sei o que significa, ok? Então, o vocabulário geralmente desenvolvido com a idade serve como uma ferramenta útil e fundamental para se comunicar e, claro, para adquirir conhecimento. Então, o vocabulário ele vai facilitar, obviamente, a nossa comunicação. Então, eu estou explicando essa aula, vocês como têm um vocabulário já mais amplo, um conhecimento de mundo maior, eu creio que vocês estejam compreendendo o que a professora está explicando. Se eu explicasse essa aula, talvez para uma criança de 3 anos, utilizando exatamente essas mesmas palavras, será que ela teria essa compreensão? Algumas coisas provavelmente ela entenderia, mas outras ficariam nela, ficaria em dúvida. Ela ainda não é alfabetizada, então ela não teria nem como pesquisar essas palavras no dicionário. Então a gente vai conforme a idade, conforme as nossas experiências, os nossos estudos, a gente vai ampliando o nosso vocabulário. E quanto mais palavras eu conheço, mais fácil fica para adquirir novas palavras na minha língua e, claro, para adquirir um conhecimento em geral. Quantas vezes a gente já chegou a ler um texto, ler um livro, uma notícia e se deparou com palavras que a gente não conhece, tá? Quando isso acontece, a primeira coisa que eu preciso fazer é pesquisar o significado dessa palavra ou perguntar para alguém o que significa, tá? Qual que é o sentido dessa palavra. Porque senão todo aquele meu texto que eu me dediquei ali minutos, horas para ler, não vai ter valido muito, porque eu não entendi algo ali no meio. Então, não adianta eu só deduzir, tá? Eu preciso realmente conhecer o significado daquela palavra. Então, adquirir um vocabulário extenso é um dos maiores desafios da aprendizagem de uma segunda língua, tá? Então, quando a língua portuguesa em si é uma das línguas mais complexas para se aprender, justamente por conta da conjugação verbal, né? Eu assisto, ele assiste, nós assistimos, então muda muito ali conforme o verbo. E quando a gente vai adquirir uma segunda língua, a ampliação do vocabulário é um dos maiores desafios, porque é toda uma língua nova. O vocabulário da língua portuguesa, você já nasceu ouvindo aquilo, praticando, então é fácil, pra gente é simples. Mas para quem vem de fora, que cresceu com uma outra língua, aprender a nossa língua, ou nós aprendermos a língua de uma outra língua, se torna aí bastante complexo. Enriquecendo o nosso vocabulário. Então, sempre a gente está enriquecendo o nosso vocabulário. A gente sempre está ouvindo coisas, lendo coisas, adquirindo saberes e com isso a gente vai praticando, conhecendo novas palavras e isso faz com que cada vez fique mais fácil adquirir novos saberes.
Então, quanto mais palavras a gente consegue, mais fácil conhecer outras, tá? Porque, eu tenho dificuldade numa palavra. Eu vou procurar no dicionário e vai ter o significado dela com outras palavras. Se eu não conheço essas outras palavras, eu vou ter que procurar o significado dessas outras e outras e outras, então fica cada vez mais demorado e mais complexo. Então, se eu já tenho uma boa noção, um bom vocabulário, um vocabulário amplo, não conheço uma palavra, eu pesquiso, encontro outra, já fica tranquilo ali para eu estar adquirindo aquele saber. E agora, então, nessa aula, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu coloquei para vocês 6 palavrinhas aqui. Talvez algumas vocês tenham conhecimento. Se já tem conhecimento, sabe o que significa? Legal, já escreve lá, tá? Não precisa procurar. Se não tem, com certeza algumas delas vocês não conhecem. Vocês vão estar fazendo a pesquisa no dicionário, ok? Então, as palavras são trincado, talvez vocês encontrem como trincar, inquebrável, desfalcada, parvo, polidamente e brio. Ok, pessoal? Então, trincado, inquebrável, desfalcada, parvo, polidamente e brio. Por que a gente vai pesquisar essas palavras em específico? Porque a gente nessa aula vai estar fazendo a leitura de uma crônica e essa crônica vai conter essas palavras. Trouxe para vocês uma crônica que está num livro didático de 6º ano. Vocês já estão no final do ano, já podem estar se preparando aí para o 6º ano e lendo uns textos um pouquinho mais complexos, ok? Então, por isso, eu trouxe esse texto para vocês. Façam essa pesquisa e a gente já volta retomando aí o conceito dessas palavras. Então, galerinha, trincado, a gente utiliza de vez em quando essa palavrinha, né? Meu celular acabou trincando. O que é isso? Trincado é algo quebrado, ok? Por exemplo, trinquei a tela, quebrei a tela, né? Rachou totalmente a tela. Inquebrável, essa palavra talvez vocês não tenham ouvido falar, mas se vocês conseguirem deduzir, quebrável é o quê? Algo que quebra. Inquebrável quer dizer algo que não quebra, ok? Desfalcada é algo que perdeu parte do seu conjunto, que está incompleto, tá? Então, vamos imaginar algo que seja um conjunto, ok? Por exemplo, o meu kit de lápis de cor. Se ele está desfalcado, né? Eu perdi lá o laranja e o azul, então o meu kit ele está desfalcado, ele não está completo, está faltando peças. No caso, o lápis. Parvo, a pessoa que tem pouca capacidade de compreender e avaliar as coisas, tido como tolo, tá? Então, aquela pessoa que vai viver diversas situações e não compreende facilmente, não consegue avaliar aquilo, né? Ter uma opinião sobre essas situações. É alguém parvo. Polidamente é de uma forma bastante educada, civilizada, tá? Então, ele tem uma atitude muito polidamente, a sua atitude é muito polidamente, né? Então, o que acontece aqui? De forma atenciosa, civilizada, de uma forma correta, respeitosa, tá? Polidez. E o brio é uma palavra, talvez vocês não conheçam, eu mesma nem conhecia. É um sentimento de honra, dignidade, de valor próprio, né? Quando você se sente aí orgulhoso com quem você é, honrado, digno. Ok, pessoal? Então, essas palavras, essas 6 palavrinhas agora, a gente vai estar fazendo a leitura desse texto e vocês vão estar percebendo a presença delas, tá? Então, agora vocês compreenderam o significado. Se não pesquisou, escreve o significado. Então, trincado, tá quebrado. Inquebrável, que não quebra, então trincado e inquebrável são antônimos aqui. Desfalcado, quando não tá completo, tá desfalcado, tá faltando uma peça. Parvo, aquela pessoa tola, né, que não tem total compreensão, que não consegue avaliar. Polidamente, de um modo mais atencioso, de um modo mais respeitável. E brio, honrado, digno. Então, a gente vai estar abordando agora uma crônica. A gente vem já trabalhando crônicas em algumas aulas de língua portuguesa, ainda que não esteja no currículo de vocês trabalhar crônica,
Mas eu acho bem interessante esse gênero textual, porque ele justamente traz aí situações do nosso dia a dia, tá? E que a gente se identifica, porque são situações que pessoas, no geral, acabam vivenciando. E aí tá de um modo narrativo e geralmente de um modo fictício, tá? O nome dessa crônica é Botando para Quebrar. Então, Dona Neném viu um anúncio na televisão e se entusiasmou. Duro na queda, cai, sem quebrar. Não era de hoje que esse problema vinha infernizando a sua vida doméstica. Pratos trincados, xícaras sem pires, sopeiras sem tampas, peças desfalcadas, inutilizando o jogo inteiro, tá? A Dona Neném, ela estava passando por essa situação em que ela não tinha conjuntos completos de louça, tá? Ela tinha, às vezes, tinha os conjuntos, mas eles estavam trincados, desfalcados, ali não estavam completos. Ela queria ter aquele conjunto total. Ela própria, sendo a principal desastrada, ao ensinar a nova cozinheira como lavar a louça sem quebrar uma peça só, acabava quebrando duas. Agora vinha aquela novidade, a louça inquebrável, sonho de todas as pessoas, né, de todas as pessoas que trabalham, que lavam louça, né, de todas as pessoas praticamente, porque muita gente faz isso. Uma louça inquebrável, ou seja, uma louça que não quebra de jeito nenhum. Só que desta vez não era pírix, nem plástico, tinha todo um aspecto de louça de verdade, tá? Então não é aquela louça de plástico que realmente você pode jogar, ela não vai cair. Era uma louça com um aspecto real, com um aspecto quebrável, mas que na verdade não quebrava. O senhor garante que não quebra mesmo? Perguntou no supermercado diante da novidade em exibição na prateleira. O empregado lhe acendeu um prato com um sorriso superior. Se não acredita, pode experimentar. Então, aqui, ó, ele vai conversar com ela sobre uma louça e olha só o que aconteceu ali. Dona Neném é dessas que pagam para ver. Atirou no chão o prato e o prato se espatifou em 1000 pedaços. O homem tentou recolher o sorriso, agora desapontado. É porque bateu na quina. Posso experimentar outro? Ó, começou com desculpinha já aqui, ó. Dona Neném pegou outro prato e jogou no chão com o mesmo resultado. O homem coçava a cabeça com um ar de parvo. Não sei como explicar. Este não bateu na quina. Talvez ele estava com defeito. Um senhor gordo que se detivera para assistir a cena afastou polidamente o empregado com o braço e se adiantou ar suficiente. Não quebram mesmo, eu conheço o produto. É que a senhora jogou assim, pegou o prato e ergueu no ar como se fosse atirá-lo com força. Ao passo que a senhora deveria ter deixado cair assim. Então ele já estava ensinando como jogar para o prato não quebrar. Deixou delicadamente que o prato se escapasse de suas mãos. Ao bater no chão, o prato se espatifou. Então está bem, estou satisfeita, disse Dona Neném e foi saindo. Espere, saltou o homem do supermercado, ferido nos seus brios. Eu asseguro à senhora que não quebra mesmo, quer ver? Deixou cair um prato que saiu saltitando pelo chão sem se quebrar. Eu não disse? Tornou ele, mostrando os dentes vitorioso. É questão de jeito, uma simples questão de jeito. Então, assim, qual que é a ideia aqui? Para o prato não quebrar, o prato inquebrável, você tem que ter um jeito para deixar ele cair e ele não quebrar. Só que isso, se a gente for analisar, não faz sentido, porque quando você está secando a louça, você não está pensando, eu estou secando, qual o jeitinho que eu deveria ter se essa louça fosse cair do chão agora? Como que eu deveria ficar nessa situação? Obviamente que a pessoa não faz isso, tá? Então ele começa a dar essa desculpa aí de ter um jeitinho para não deixar a louça cair. Uma simples questão de jeito, repetiu ela. Quer dizer que para não quebrar é preciso deixar cair com jeito? É isso mesmo, desafiou uma mulherzinha que se detivera junto a eles, interessada. Com ele não quebra, mas com a gente quebra. Então experimente a senhora, e o homem lhe acendeu um prato. Prefiro a sopeira, se o senhor não se incomoda. Esta tinha cara de uma grande quebradora de louça. Pegou a sopeira e deixou cair, caco para todo lado. Estimulada pelo exemplo, uma menina
desgarrou-se da mãe, passou a mão numas xícaras e atirou no chão. Quebraram-se todas. O senhor gordo chamou-lhe a atenção. Assim não, minha filha, tem de deixar cair. Então olha só a situação, né? A menina, a mãe dela e eles lá lidando com toda essa louça que está sendo totalmente quebrada. Olha o prejuízo para o mercado. Pegou uma pilha de pires e deixou cair. O chão se cobria de cacos de louça. A menina, entusiasmada, se servia na prateleira, tirando ao chão tudo que suas mãos alcançavam. A mulherzinha completou a obra largando no ar delicadamente como queria o outro, a tampa da sopeira que lhe ficara nas mãos. Parem, parem, pediu o homem desesperado. Assim vocês me quebram a louça inteira. Alguém vai ter que pagar por isso. Voltou-se para Dona Neném ameaçador. A senhora vai ter que pagar. Foi a senhora que começou. Pagar eu? Tinha graça. Devagar com a louça. Não é inquebrável. E Dona Neném botou para quebrar, reduzindo a pedaços as últimas peças que restavam em exibição. A essa altura, a confusão se generalizava e o gerente acorria, mobilizando os guardas de segurança da casa. O que está acontecendo? Que loucura é essa? O empregado tentava se explicar nervoso, até que o gerente o fez calar-se, botando também para quebrar. Seu idiota, cretino, imbecil! E apontou outra prateleira de louças. Inquebrável é aquela. Quem vai ter que pagar é você. Está despedido. Voltou-se para os fregueses procurando se conter. Desculpem, ele é novo na casa. A louça não é essa, é aquela ali. São realmente inquebráveis. Venham ver. Dona Neném se adiantou interessada. Posso experimentar? Sem esperar resposta, pegou um dos pratos realmente inquebráveis e deixou cair. O prato se esfarelou no chão. Então, olha o que aconteceu aqui. O gerente chegou, né? Estavam quebrando todos os pratos inquebráveis. O gerente chegou e ele disse: não são os pratos dessa prateleira que são inquebráveis, são da outra prateleira. E a Dona Neném, então, vamos ver se dessa outra prateleira são inquebráveis. Agora ela foi pegar os pratos da outra prateleira e jogou no chão, porque agora ela viu, não, é realmente esse produto. O que aconteceu? Mesmo encontrando o produto real, acabou quebrando, né? Acabaram se quebrando todos eles. Então, na verdade, nenhum prato ali era inquebrável. Todos eles acabavam quebrando. Então, galerinha, vocês terminaram essa aula. Espero que tenham compreendido o conteúdo, adquirindo aí novas palavrinhas e que tenham gostado dessa crônica. Nesse momento, vocês vão realizar as atividades sugeridas. Até a próxima aula e bons estudos!